Então vamos agora para a nossa lista de corte do nosso vitrô 4 folhas. Então aqui eu já esbocei para a gente adiantar alguma coisa, tá? E aqui está o código, tá a descrição. E aqui, se você baixou já aí também a lista de compra e a lista de corte, você também vai estar dessa mesma forma. Então, ó, código, descrição, aí aqui vai vir corte e depois do corte vai vir a quantidade de peças, certo? Tá? Eu vou só diminuir aqui esse montante contra fecho, tá? Então, olha aí, vamos trabalhar aqui. Nosso trilho superior, nosso SU 001. Então, se nossa janela 4 folhas é de 1 por 1 e 20. Como que vai ficar esse nosso trilho superior? Ele vai ficar com 1174 mm. Quantas peças? Uma peça. Ou 1,17,4, tá? Nosso trilho 002, trilho inferior, mesma medida, porque é um para baixo e outro para cima, uma peça. Nossa lateral, nosso SU 003 ou SU 007, nossa lateral vai ficar com 1 metro. 1 metro. E nós vamos utilizar 2 peças na nossa lateral. Nosso montante, nosso SU 039, nós vamos cortar ele com 950 mm ou 95 centímetros. E para essa janela, especialmente 4 folhas, nós vamos utilizar do montante 3 peças, tá? Então, 3 peças. Nossa mão de amigo, SU 0040, nós vamos utilizar do SU 0040 2 peças, 95 ou 950 milímetros. Nós vamos utilizar 2 peças. Mão de amigo com escovinha, mesmo tamanho, tudo à altura de folha, tá? Nós vamos utilizar também 2 peças. Largura da folha, nós vamos utilizar, o tamanho dela vai ser 245 ou 24,5 e nós vamos cortar 8 peças. E depois o nosso baguete, aproximadamente, mas o baguete você já sabe, você assistiu o nosso módulo 2, nosso módulo 2 foi o vitrô 2 folhas, você viu que o baguete a gente só corta no final. Aqui eu vou dar basicamente o tamanho do baguete, mas a gente só vai cortar esse baguete no final para ele ficar bem justo. Aqui 870 e seria aproximadamente 8 peças. E aí nós também teríamos nosso baguete na largura, né? Então deixa eu colocar aqui também. Se eu coloquei a altura, eu vou colocar também aqui, ó, SU 102, baguete altura, baguete largura. Então seria 8 peças também. E aí as 8 peças seriam no tamanho de 245 aproximadamente. Pode ser que vai ficar um pouquinho menor. Eu vou deixar aqui em branco, porque nós vamos cortar esse baguete somente na hora. Mas eu sei que nós vamos utilizar 8 peças. Por quê? Porque eu falo em cortar na hora? Porque às vezes a sua máquina corta 1 milímetro maior, corta 2 milímetros maior, está diferente da regulagem da minha máquina. Então o baguete, se você cortar antes, ele não vai bater. O baguete ele é acabamento. Não pode ficar brecha nem em cima, nem embaixo, nem do lado. Por isso, depois do vidro, a gente vai lá, corta o baguete e coloca sem segredo algum, tá? E aí depois nós vamos cortar também o nosso SU 192, que é o nosso montante contra fecho. Esse nosso montante contra fecho, nós vamos cortar ele também com 95 ou 950 mm. Nós só vamos utilizar apenas uma peça dele, tá bom? Então, basicamente, essa é a nossa lista de corte. Nós vamos cortar esses perfis nesse tamanho. Aqui nós temos
a quantidade de peças que nós vamos cortar, tá bom? Então essa é a nossa aula de corte e a nossa próxima aula é o corte na máquina, tá bom?